Olá, ela é editora e repórter em uma das maiores emissoras de rádio do Brasil, a Rádio Bandeirantes. Atualmente é âncora do programa Rádio Livre, que vai ao ar diariamente das 2 às 5 da tarde, em AM 840 e FM 90.9. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2017, ela sempre teve e ainda tem uma paixão incondicional pelo rádio. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Bruna Barbosa. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada, Vanderlei. É um prazer estar aqui. Sempre bom receber ótimos alunos para conversar com a gente. Fico feliz. Por que você escolheu fazer jornalismo? Que pergunta, né? Na verdade, eu acho que eu não escolhi, o jornalismo me escolheu. Eu fiquei um tempo ali em dúvida entre direito e jornalismo. Acho que uma dúvida de muitos estudantes de jornalismo de hoje, né? Lembro que no primeiro dia de aula foi a pergunta: quem aqui teria feito outro curso? Mais da metade teria feito direito, é uma dúvida comum. E aí ouvia de muita gente que eu tinha nascido para isso, para fazer jornalismo, porque sempre gostei bastante daqueles interesses básicos, sempre gostei de ler, sempre gostei de notícia, sempre era uma criança que assistia jornal com os meus pais, então acho que isso veio ali também da minha formação. E sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei de saber o que estava acontecendo ali nos lugares, sempre fui muito curiosa, então acho que o jornalismo naturalmente me escolheu. E deu certo, assim, felizmente eu fiquei feliz com a escolha, porque imagino que deva ser um tanto quanto frustrante quando um jovem ali que acabou de sair da escola escolhe algo achando que vai dar certo e não dá. Deu certo, o jornalismo ele supre todas as expectativas assim que eu tinha, ainda que o nosso mercado hoje esteja um pouco ruim, talvez. Por que você escolheu Mackenzie? Acho que pela excelência, né? Mackenzie é uma das maiores faculdades do país. Em jornalismo também, acho que é uma referência até hoje, a gente continua, né, entre as 3 maiores aqui de São Paulo, então por isso, eu não tinha uma outra grande opção. É claro, tem ali 3 nomes, as 3 principais universidades, e dela a grade do Mackenzie acho uma das melhores, principalmente quando eu entrei na faculdade, o Mackenzie era uma das poucas que já pensava no digital, já tinha ali na grade menos impresso, menos o jornalismo tradicional e já permitia mais uma amplitude assim do que é o jornalismo hoje, do que a gente se aproxima aí para um futuro. Como é que foi tua formação aqui na universidade? Foram 4 anos, acho que né, o que a gente continua hoje aí, 4 anos muito bacanas com essa divisão, tinha essa mescla já, né, do digital, muita coisa também do impresso. E o legal é que eu via muitas coisas aqui no Mackenzie que, quando comecei a fazer estágio já na Band, via acontecendo ali na prática. Uma grande quantidade de aulas práticas, isso eu achei muito vantajoso aqui no Mackenzie, por exemplo, comparando grade com outras universidades, tinha muito mais teoria. Então aqui tinha muita prática, professores mais acessíveis, que dava para chegar, claro, o aluno precisa estar interessado com isso também, né? Então quem estava interessado chegava, conversava, puxava, você mesmo. Quantas vezes a gente não conversou aqui pelos corredores, seja com dúvida, seja com uma novidade aí do mercado, estar antenado. Acho que professores que trabalharam muito tempo também no mercado do jornalismo, então isso passava uma experiência muito grande. Então acho que foi muito bom, muito bom. Você acha que aproveitou bem esses anos, além da sala de aula, por exemplo? Aproveitei bastante. Nessas disciplinas práticas, por exemplo, a gente era meio que forçado a se mexer, né? Então tinha que fazer matéria, tinha que entregar aquilo ali, ainda que a gente no começo reclamava do deadline, né? Dava uma matéria pra gente, entrega na semana que vem. Meu Deus, como que a gente vai fazer uma matéria daqui em uma semana? Mas você ser forçado aquilo, treinado aquilo, é muito bom no futuro. Você percebe que faz diferença, principalmente quando começa a entrar em redação, que vê que o deadline, você nunca vai ter um deadline de uma semana, né? A não ser que seja um repórter especial de um impresso. Senão o deadline vai ser de poucas horas. Então, você já aprender isso desde a faculdade é muito bom. Você se formou há pouco tempo, 2 anos, né? Mas de qualquer maneira, o que mudou de lá para cá? Você acha que entrou com expectativa e o mercado está diferente? Eu acho que hoje a gente ainda não tem a resposta para o digital. Até que ponto ele vai mudar ou não o jornalismo. A internet, a gente ainda briga muito com a internet, com as redes sociais, e aí entra na questão da fake news. A gente ainda não sabe como combater essas fake news.
Hoje em dia tem muita coisa que sai no Twitter, que sai no Facebook, e muita gente toma aquilo como verdade. Não procura isso numa fonte melhor nos grandes veículos de comunicação. E isso a gente não sabe lidar. Pelo menos onde eu trabalho é uma dificuldade. A gente tem muitas conversas sobre isso, o que a gente faz. E o rádio especificamente, muitos migrando para o YouTube também, né? Com transmissão ali no YouTube, com uma transmissão de vídeo. E a gente para pensar, a televisão ela é muito mais demorada, né, que o rádio. O rádio sempre ganhou de todos os outros veículos pelo imediatismo. A gente só precisa falar. Então a gente ganha por isso. Quando coloca o YouTube, quando coloca a televisão, imagem de apoio, outras coisas precisam entrar, será que não perde um pouco do imediatismo do rádio? Será que vale a pena? A gente é TV ou a gente é rádio? Então isso a gente ainda hoje não entendeu muito bem como é que faz, ainda que tenha sucesso no YouTube, os números são bons, mas perde um pouco desse imediatismo do dial. E eu não sei se isso é dito hoje ainda nas universidades. Eu acho que ninguém tem muito bem essa fórmula, né? Quando você entrou já não era mais necessária a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Então, para que a faculdade de jornalismo? Ela é muito importante. Não dá para ser jornalista sem diploma. Aqui a gente aprende o que é notícia, aqui a gente aprende a apurar uma informação, a ter um bom relacionamento com a fonte. Aqui a gente aprende o que é jornalismo. O jornalista das redes sociais, a pessoa que menospreza a profissão, diz que o jornalismo não é mais necessário hoje em dia, faz qualquer tipo de jornalismo, tá ali num protesto, escreve qualquer coisa no Twitter e acha que isso é jornalismo. Jornalismo é muito mais do que isso. A gente precisa apurar, ver o que está por trás e assim, para quem não se formou para isso não sabe. Então, eu não me meto com uma profissão que eu não me formei, então não se metam na nossa, né? Eu falei na abertura que você tem uma grande paixão pelo rádio. Então, Tenho. no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre isso. Fechado. O Projeto Memória 20 anos de jornalismo volta já. O Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, Bruna Barbosa, jornalista e ex-aluna do curso. Bruna, conforme eu disse no bloco anterior, você tem uma grande paixão pelo rádio. Isso foi desenvolvido na faculdade ou você já tinha essa relação com o rádio? Foi na faculdade mesmo, eu nunca fui muito de ouvir rádio. Eu vejo meus colegas de Rádio Bandeirantes, tem muita gente, né, que chega lá, ouvia desde pequeno, Zé Paulo de Andrade. Eu já falei pro Zé, te amo, mas eu não te ouvia desde pequena. Não tinha muito essa relação. O Zé Paulo tá no ar há 40 e poucos anos. Exato, 45 anos no Pulo do Gato, ao vivo. Então, eu não tive essa relação com rádio, eu tive muito mais uma relação com TV do que com rádio. Mas gostei e foi natural, talvez pela oportunidade de estágio, isso me abriu um olhar maior ali para o rádio, estava no último ano da faculdade e fui para lá. E aí, usei isso para o meu TCC, né? Já que, assim, para facilitar a vida, acho que o TCC, um bom TCC é quando ele facilita a vida do estudante, do orientador, quando você faz algo que você gosta, que está prático no seu dia, fica melhor, um trabalho mais gostoso também de ser feito. E aí usei o rádio também no TCC e aí o amor cresceu. Tanto é que ele foi exibido depois, mais de um ano depois, na Rádio Bandeirantes. Quando você entrou na faculdade, não se falava ainda no podcast, ou se falava muito pouco. Qual o diferencial que ele vem trazer, ou para o rádio ou para a comunicação de forma geral? Não se falava mesmo, não era uma coisa que a gente falava. Na verdade, o podcast, quando eu estava na faculdade de jornalismo, era uma reprodução dos programas, né, da programação na internet. E não um programa fechado específico para um determinado público. Hoje, eu acho que o podcast, se bem feito, vai melhorar e muito a saúde do rádio. Hoje a gente tem um público-alvo,
acima de 50 anos, prioritariamente homens. O podcast pode ajudar com que a gente chegue e alcance outros públicos, né? Pessoas mais jovens, principalmente nessas plataformas hoje em dia, é fácil de ouvir podcast pelo celular, notícias rápidas, ali 10 minutos com resumo do dia a dia. Então, acho que isso pode fazer com que a gente atraia um novo público, mantendo o público que já tem hoje em dia, e disseminando uma boa informação. 10 minutinhos ali, né, de um resumo do noticiário, é melhor do que, às vezes, abrir a rede social e cair numa fake news. Bruna, muitos alunos entram na faculdade já meio pensando na redação. E aí, quando saem da faculdade, quer dizer, a gente vai perceber que tem um mercado tão grande assim. Você tem um mercado grande, por exemplo, em jornalismo empresarial e tal. Você, na faculdade, fez estágio em rádio, em redação, saiu e foi para a redação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, né? Porque você não foi para o mercado empresarial. Não, eu fiz um tempo de assessoria de imprensa, né? Trabalhei ali mais ou menos 1 ano e meio, sabendo que eu não queria. Eu entrei na faculdade de jornalismo sabendo que eu queria TV, né? Era um objetivo, assim, que eu queria mídia falada. Não pensava até então em rádio. Mas fui porque ia conhecer gente, ia entrar no mercado. E assim, na verdade eu não sabia se eu não ia gostar, né? De repente eu poderia me apaixonar ali por assessoria de imprensa, o que não aconteceu. Mas continuei trabalhando, me mantive lá. E aí fui aumentando o meu mailing, assim, de pessoas ali, de jornalistas, pessoas que poderiam... Um conhece o outro e aí você, de repente, consegue chegar em outros lugares. O jornalismo tem muito disso, né? E aí saí de lá e deu 1 semana, mais ou menos, eu estava na Band, assim, por uma conspiração. Acho que talvez do universo foi dando tudo certo. Mas é bem diferente, são mercados completamente diferentes. Como é que você pensa o jornalismo daqui 20 anos, por exemplo? Totalmente online? Pergunta de $1 bilhão, né? Não sei. Eu acho que o rádio, por exemplo, não morre. Eu acho que a gente continua. Não sei se totalmente online. Acho que o impresso hoje, jornal, esse talvez esteja com os dias contados. Mas acho que rádio continua, acho que televisão continua. Acho que ainda é a maneira mais abrangente que a gente tem de espalhar notícia, né? A gente pensa muito no online, mas principalmente aqui em São Paulo ou em estados que têm um pouco mais de dinheiro, mas hoje a realidade do país ainda não é essa, né? Muita gente, principalmente do Nordeste, não tem nem acesso à internet. Então acho difícil acabar assim de uma vez por todas. Talvez seja só um momento. Você pegou uma fase que a gente pode dizer assim, difícil do Brasil, logo que você se formou, logo que você foi para Bandeirantes, mas ao mesmo tempo eu creio que tenha sido enriquecedora, né? Estar no processo de impeachment, a entrada do Temer no poder, depois a tentativa do processo de impeachment com o Temer também, e aí você acabou fazendo rádio e TV ao mesmo tempo. Acabei fazendo rádio e TV ao mesmo tempo. A Band me permitiu isso hoje, né? E acredito que não só a Band, os principais veículos de comunicação hoje em dia usam essa integração. Um repórter que é do rádio consegue fazer TV também, vice-versa, redações mais enxutas, então é melhor ter, sei lá, um repórter de rádio, um de TV em lugares diferentes e os dois entrando para as duas mídias, do que de repente abrir mão de uma das pautas. Então por isso tive a oportunidade de fazer um pouco mais de TV. E aí a TV, que sempre foi o meu sonho, até que caiu um pouco para segundo plano, acredita? O rádio faz meu coração bater mais forte. E aí talvez pelo imediatismo. Eu que sou repórter, a gente está ali na pauta, acontece, imagina, eu aviso a redação, entro no ar na rádio ali em 30 segundos, se for uma informação que eu tenho que entrar naquele momento. A TV, ainda que seja uma informação de última hora, nossa, é um parto para conseguir entrar no ar, porque abre sinal e vai, posiciona. Então há uma diferença assim bem grande. Gosto da televisão, mas o rádio é meu queridinho. Valeu a pena fazer jornalismo? Valeu muito a pena fazer jornalismo. Gosto muito e valeu a pena fazer jornalismo no Mackenzie. Carregar o nome do Mackenzie no currículo é muito importante. Vejo isso tanto assim para a sociedade de maneira geral, quando você fala onde você se formou, no Mackenzie, as pessoas de fato te olham com outros olhos, o Mackenzie abre portas, e lá a seleção que a gente tem, estagiários, pessoas novas que chegam, olham para o nome da universidade. É importante que não seja só um nome. O Mackenzie não foi só um nome, eu tive uma boa formação aqui dentro, vi muitas coisas na prática e continuo vendo.
Bruna, obrigado pela sua presença. Você é sempre bem-vinda aqui no Mackenzie, sabia disso, né? Muito bom estar aqui, muito, muito bom. Gosto muito dessa casa, de todos vocês. Obrigada. Sucesso na sua carreira, né? A gente tem acompanhado o seu trabalho, a sua trajetória. Muito sucesso lá na Rádio Bandeirantes. Para nós. Obrigada, Vanderlei. E nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo com a jornalista Bruna Barbosa. Até o próximo episódio do projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo.